J Mais ABC. Oferecimento Coop, perto da sua casa, próximo de você. Biovida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Prefeitura de São Bernardo promove chamamento para coleta de óleo na cidade. Conheça a nova enquete do quadro Opina Mais. Consumo de energia elétrica aumenta no Brasil. Motores da economia reagem e apontam novo cenário para a saída da crise. Saiba o local da sua prova no Enem 2018. Você confere também uma entrevista exclusiva com o presidente da OCEL, César André Marchetti. Sexta-feira, 2 de novembro de 2018. Está no ar o J Mais ABC. Boa noite, sejam bem-vindos à edição de feriado do J Mais ABC. Abrindo o jornal de hoje, falando sobre um assunto discutido há tempos em todo o país, que é o descarte correto de óleo. Pensando nesse tema, a Prefeitura de São Bernardo iniciou o chamamento público para a coleta de óleo de cozinha e recipientes de vidro. Vamos conferir os detalhes na reportagem a seguir da Isabel Rufino. A Prefeitura de São Bernardo abriu no fim do último mês edital para contratar empresas que instalem pontos de descarte voluntário de óleo de cozinha e recipientes de vidro, para que dessa forma os materiais sejam reciclados. A iniciativa é de grande importância, tendo em vista que na região do ABC em geral, algumas pessoas não sabem o que fazer com o material e descartam de forma errada, enquanto outras juntam o óleo para fazerem doações. Então, assim, eu uso muito pouco, aí eu coloco bastante detergente, e coloco água e desprezo na pia mesmo. Eu faço doação, tipo, dou para alguma pessoa que vai lá buscar, né, ela pede, a gente junta e dá para alguém, sempre tem alguém que pega. Não tem um lugar específico para, tipo, reciclar, né, que fala, não tem. Então, eu dou o óleo de cozinha para as pessoas que precisam fazer sabão. Por isso, as organizações sociais iriam realizar a coleta seletiva, o armazenamento, o transporte e a destinação adequada ao óleo de cozinha e aos recipientes de vidros usados para reciclagem. Está prevista a instalação de pelo menos 120 pontos de coleta em 2 anos da ação, que deve começar no primeiro trimestre de 2019. A ação é muito importante, principalmente quando pensamos que 1 litro de óleo descartado em água potável pode poluir até 25 mil litros de água. E chegou o momento de dar a voz à população da região. É hora do nosso quadro Opina Mais. A nova enquete do Opina Mais é o seguinte, é sobre um assunto polêmico. Você já deve ter visto alguns programas de televisão que prometem aquele dinheirinho fácil, caso você consiga resolver uma brincadeira, não é mesmo? Mas você acredita que a emissora realmente paga para quem acerta? Ou já se perguntou se esse jogo é uma enganação? Pensando nisso, colocamos para vocês votarem a seguinte enquete. Você acredita em programas de televisão que prometem dinheiro fácil? Sim ou não? E para você aí de casa que quer participar, preste atenção. A enquete está disponível em nossa página do Facebook TV Mais ABC. Para votar é muito simples. Basta você clicar nas opções sim ou não. E não deixe de justificar seu voto deixando um comentário. Nas próximas edições, vamos mostrar algumas respostas dos amigos internautas. Então, não perca tempo, participe e, principalmente, comente. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal tvmaisabc.com.br. Na volta você confere tudo sobre a economia do país e também quantas pessoas já sabem onde serão realizadas as provas do Enem. Nós voltamos já já. O consumo de eletricidade do Sistema Interligado Nacional registrou crescimento de 0,3% em setembro desde o ano em relação do mesmo período do ano passado.
Vamos entender melhor na reportagem a seguir. Segundo os dados da resenha mensal do mercado de energia elétrica, divulgados pela empresa de pesquisa energética, indicam que a alta foi puxada pelo setor industrial, onde o consumo avançou 1,2% em setembro, uma vez que a demanda das classes comercial e residencial fechou em queda de menos 1,2% e menos 0,8%, respectivamente. Regionalmente, o maior uso de energia foi puxado em setembro pelo Nordeste, com expansão de 2,9%, e pelo Sudeste, 1,5%. Nas demais regiões, houve retração. A maior queda na demanda por energia ocorreu na região Norte, que teve queda de 10%, seguido pelo Centro-Oeste, 2%, e pela região Sul, 0,3%. Na classe residencial, o consumo mais baixo no mês, menos 0,8%, foi impactado pelo clima ameno, com um crescimento de 2% no Nordeste e 1,5% no Sul, compensando em parte a queda no consumo no restante do país. Já a classe comercial anotou queda de 1,2%, reflexo das temperaturas mais amenas em 4 regiões do país. O destaque dessa pesquisa foi para o Sudeste, com expansão de 4,2%. Um dos principais motores que indicam a melhora da crise econômica respirou no último trimestre. Isso mesmo, o desemprego finalmente diminuiu. Confira a seguir nesta reportagem. A taxa de desemprego ficou em 11,9% no terceiro trimestre desse ano. O índice medido pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, PNADC, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, é inferior aos 12,4% registrados no segundo trimestre deste ano e no terceiro trimestre do ano passado. A população desocupada ficou em 12,5 milhões, ou seja, 3,7% a menos do que no segundo trimestre deste ano e 3,6% a menos do que no terceiro trimestre de 2017. Já a população ocupada somou 92,6 milhões de pessoas, um aumento de 1,5%, tanto em relação ao segundo trimestre deste ano, quanto em relação ao terceiro trimestre de 2017. A taxa ficou em 24,4% no terceiro trimestre deste ano, abaixo do 24,6% do trimestre anterior, e relativamente estável em relação ao 23,9% do terceiro trimestre do ano passado. A população subutilizada somou 27,3 milhões de pessoas, estável em relação ao trimestre anterior, mas 2,1% superior ao terceiro trimestre de 2017. O número de pessoas desalentadas, aquelas que não procuram emprego porque acham que não vão conseguir, ficou em 4,8 milhões, estável em relação ao trimestre anterior e 2,6% acima do mesmo trimestre de 2017. Foi 4,2 milhões. Já a taxa de desalentos entre o total da força de trabalho foi de 4,3%, relativamente estável em relação ao segundo trimestre deste ano, 4,4%, e acima dos 3,9% do terceiro trimestre do ano passado. E o rendimento médio real dos trabalhadores no terceiro trimestre ficou em R$ 2.222. A massa de rendimento real habitual, que é de 200,7 bilhões de reais, também manteve essa estabilidade. Os brasileiros que quiserem usar os recursos do Fundo de Garantia para adquirir a casa própria poderão financiar imóveis de até 1,5 milhões de reais imediatamente. Vamos entender melhor na reportagem a seguir. A antecipação da elevação do limite foi uma demanda de mercado imobiliário e avaliada como positiva pelo Banco Central. A elevação do limite já havia sido decidida no fim de julho pelo Conselho Monetário Nacional, o CMN, mas teria vigência apenas a partir de 1º de janeiro de 2019. As instituições financeiras têm plenas condições de operar imediatamente sob o novo limite, sem necessidade de ajustes, o que levou à decisão. A mudança vale para financiamentos contratados dentro das regras do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH, que prevê juros máximos de 12% ao ano, mais a correção monetária pela TR. O governo já havia elevado o teto para financiamentos no âmbito do SFH no passado, mas de forma temporária. Hoje, os limites em vigor são de R$ 950 mil para imóveis em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Belo Horizonte, e R$ 800 mil no restante do país. Agora, o teto de R$ 1,5 milhão passa a valer de forma definitiva para todos os municípios brasileiros. Boa notícia. Confira essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br.
mas o mercado incentiva a economia do país. O setor de viagens, os cruzeiros marítimos, tiveram alta graças a investimentos bilionários. Quer entender um pouquinho melhor? Então confira. A temporada 2018-2019 de cruzeiros marítimos terá impacto na economia brasileira acima de 2 bilhões de reais, considerando 15% de aumento no total de viajantes embarcados em relação à temporada anterior, de 2017 a 2018, segundo o presidente da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, Marco Ferraz. Na temporada 2017-2018, foram injetados na economia mais de 1,792 bilhão de reais, resultado 11,5% superior ao do período 2016-2017, o que significa um aumento de 185 milhões de reais. A próxima temporada de cabotagem, 2018 e 2019, onde os navios ficam só na costa da Argentina, Brasil e Uruguai, irá totalizar 7 embarcações, igual ao número da temporada passada. Porém, os navios vão ficar mais tempo na costa brasileira. Muito bem, o primeiro transatlântico chega ao Porto do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro e o último sairá lá no dia 14 de abril de 2019. De acordo com o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, aproximadamente 4 milhões de estudantes já sabem onde farão o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. Confira na matéria a seguir. O Enem começa a ser aplicado no próximo domingo, dia 4 de novembro, quando os estudantes farão provas de linguagem, ciências humanas e redação. O Enem continua no dia 11 de novembro, com as provas de ciências da natureza e matemática. Na reta final, a recomendação do INEP é que os candidatos consultem o local de prova o quanto antes e façam com antecedência o trajeto até o local. Os locais de prova estão no cartão de confirmação da inscrição, que pode ser acessado pela página do participante ou pelo aplicativo do Enem 2018, disponível para download na App Store e na Google Play. É preciso informar o CPF e a senha cadastrada na inscrição. Todas as informações e links podem ser acessados pelo site do Enem. Aproximadamente 1,4 milhão de candidatos ainda não acessaram o cartão de confirmação da inscrição do exame. Portanto, não sabem ainda o local da prova. Nós vamos para mais uma rápida parada. Passe lá em nosso portal e também no nosso Facebook, que é TV Mais ABC, e deixe lá a sua anotação, confira o quadro Opina Mais e muito mais informações. Na volta, você confere uma entrevista exclusiva com o presidente da OCEL, o senhor César André Marchetti, que já está aqui nos estúdios, e também tudo sobre a rodada do Brasileirão no final de semana. Então não saia daí. E a bola volta a rolar no Campeonato Brasileiro neste final de semana. Chegou a hora dos esportes na edição de hoje do J Mais ABC. E o Palmeiras, mesmo depois de eliminado na Libertadores, continua focado no Campeonato Brasileiro, onde é o líder. E tem este final de semana, olha só, um desafio enorme. É um clássico contra o Santos. Então vamos ver aqui no telão quais são os confrontos dos times paulistas. Já aqui na tela, como eu disse, Palmeiras recebe o Santos lá no Allianz Parque, sábado às 7 da noite. Jogaço! Botafogo e Corinthians se encontram domingo às 17 horas. E o São Paulo, também lutando aí por uma pontuação melhor, recebe o Flamengo no Morumbi. Jogos que podem definir aí o topo da tabela, quem fugiu de vez da zona de rebaixamento e muito mais. Então tá aí o destaque para vocês, sabe que na segunda-feira nós vamos fazer uma análise muito mais completa sobre todos esses jogos, tá? E ainda falando sobre o feriado que nós temos hoje, celebrado neste dia, o Dia dos Finados, que teve a data estabelecida no século XIII. Vamos contar um pouquinho dessa história. Sabemos que aqui no Brasil, o feriado é marcado pela homenagem aos nossos entes queridos que já faleceram. Porém, no México, a população realiza festas com muitos banquetes, porque eles acreditam que nesse dia as almas voltam para fazer uma visita aos entes vivos. Agora que você já sabe um pouquinho dessa data, é importante ressaltar que, como qualquer outro feriado, as estradas devem ficar cheias. Por isso,
Vamos conferir como está o movimento nas vias com a nossa repórter Isabel Rufino. Aqui na Com tela. mais um feriado no calendário, as estradas lotam e devem passar pela Ecovias ao longo deste fim de semana de 230 a 280 mil veículos com destino à Baixada Santista. A Operação Descida teve início na quinta-feira e se estendeu até a madrugada, voltando a ser implantada na tarde desta sexta-feira. Já no retorno para São Paulo, o tráfego deve se intensificar na manhã do domingo, quando está implantada a Operação Subida, que permanece em vigor até a meia-noite. Vamos falar um pouco mais sobre este assunto agora em nossa sala de entrevistas. E com prazer enorme hoje recebo o presidente da Alcel, o César André Marchetti. Como vai, Marchetti? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Gil, obrigado a todos do canal TV+. Obrigado, é um prazer enorme ter você aqui falando sobre os negócios e sobre essa data que muita gente não gosta de falar, mas a gente vai falar um pouquinho, mas usando um outro lado do negócio, tá? E vamos falar sobre a atuação dessa empresa muito importante aqui na região do ABC. Vamos começar falando então sobre a sua empresa. Conta um pouquinho sobre ela, que é um destaque aqui na região do ABC. Faz 21 anos que nós viemos para o ABC, né? E a gente veio de Sorocaba, ela já está indo para 32 anos no mercado. Puxa vida! Meu pai que criou a marca Alcel, numa deficiência do mercado, né? Ele viu uma falha que tinha nisso para dar conforto para as famílias, que quando falecia alguém no interior, as pessoas não tinham dinheiro na hora do enterro. E meu pai tinha um supermercado, eles iam pedir ajuda para fazer vaquinha, que é conhecida no interior. E daí ele montou um plano de assistência para dar conforto para essas famílias. Sim, a gente sabe que é um momento muito difícil mesmo nesta hora, porque são os entes mais próximos que têm que tomar essa providência. E nem sempre, emocionalmente, na grande maioria, eles não estão preparados e principalmente financeiramente. Então, este plano, embora muita gente não queira, é como um seguro. A gente paga para não usar, mas esse, desculpe o trocadilho, vai usar. Porque se tem uma certeza que a gente tem, é sobre a morte. Então, é muito importante que a gente tenha isso na cabeça, porque quando a gente vai embora, a gente deixa a responsabilidade para quem fica. E não é justo também que as pessoas, neste momento, tenham tanta dificuldade. Agora, o que você atribui, César, a esse sucesso da sua empresa? Nesses 21 anos, né, como você disse? Aqui no ABC é inovação. Quando nós viemos para cá, não existia esse tipo de plano. E a gente veio para dar conforto às famílias, né? E nós estamos sempre inovando, criando para as pessoas conseguirem fazer uma homenagem para os seus familiares que deixaram. Não que fique aquela tristeza só, que ela consegue usar esse momento e ela desfruta de várias coisas que a gente pode dar hoje. Um conforto, uma sala especial, uma luzes, uma música que ela queira, um buffet. Na verdade, uma cerimônia. É uma cerimônia. É a altura daquele ente que se foi, porque quando a gente ama uma pessoa, quer tudo de bom até neste momento. Então, só para a gente poder deixar o nosso telespectador bem mais inteirado neste negócio, trata-se de um plano, como a gente pode falar, um plano funerário, é assim que você classifica. A gente usa como plano de assistência, né? Assistência funeral, porque mais nessa hora a pessoa, mesmo ela tendo dinheiro, ela não tem, né? A cabeça dela não está pronta. E nem preparada, ninguém está. Ninguém está, para esse momento ninguém está. Nesse momento, a gente contratou até consultor internacional que está seguindo a empresa. Era a questão que eu ia te perguntar. Claro que você deve ter um diferencial, não só com os seus profissionais, como no atendimento, nessa questão dessa cerimônia. Por que eu falo cerimônia? Talvez o amigo aí de casa, o senhor e a senhora, já deve ter assistido filmes, e você vai identificar o que eu estou falando, aqueles filmes em que nos Estados Unidos, quando a pessoa falece, tem toda uma cerimônia, uma cerimônia em homenagem àquela pessoa que foi embora. Então, na verdade, este plano oferece esse tipo de trabalho, de serviço, e mais, com profissionais, como você disse, e vai contar um pouco mais agora, que podem dar esta assessoria no momento da decisão
de como proceder e principalmente, acho que até no conforto dessas pessoas, né, César? Sim, porque o pai, né, uma mãe que falece, o filho, eles querem fazer como uma homenagem. Claro. Só que o brasileiro tem aquele desespero que quer enterrar na hora. Todo mundo morre, alguém da família, precisa enterrar no dia. Não necessariamente hoje precisa enterrar no dia. Hoje tem vários trabalhos que você faz no corpo, você prepara ele que você pode ficar até uma semana velando. Então você consegue fazer muitas coisas e a família desfrute dela, se despeça, né, de uma forma com o tempo. Com o tempo e faça uma homenagem para aquele que fez parte da vida. Às vezes acontece de, na família, ter um filho ou, sei lá, algum outro parente que não está no Brasil e acaba não acompanhando este momento porque não dá tempo de chegar. Tem um caso na família, um primo que trabalha no Japão e quando o pai dele faleceu, ele não pôde, não dava tempo. E isso é muito triste, então, é muito triste. Daria, né? Com o que a gente faz hoje dá. Chama tanatopraxia. E aí você consegue manter... Até 30 dias. Mas aí também já é muita coisa. Não, aí já é sofrimento demais, também não vale a pena. Vamos falar dos profissionais que você tem à disposição, não só para os clientes, mas que é um diferencial da sua empresa. Sim, hoje nós temos até psicólogo do luto. Que a família, quando falece um ente, ela entra na negação. Claro. Depois a lamentação, né? Ela vai alterando esses estágios, até o final, que é a aceitação. Então nós fizemos curso com pessoas que treinam só para esse ramo, com certificação internacional. Nós recebemos um prêmio na Bolonha, na Itália, maior feira funerária do mundo. É mesmo? De empresa de humanização. Então a gente está trabalhando esse lado humano. Eu acho que esse é um trabalho muito importante, não só para os familiares indiretos, como principalmente aqueles que durante um período no final da vida deste ente querido, muitas vezes se dedicou porque a pessoa estava doente ou coisa parecida, então ele fica muito tempo ao lado daquela pessoa, se desgasta, tem um desgaste emocional muito grande. E neste momento de desprendimento, parece que a pessoa fica perdida, não é, César? Na hora que falece, eu já tive amigos que são donos de funerárias, falece um pai, parece que tira o chão, mesmo a pessoa sendo do ramo. Pois é. É impressionante isso. Então a gente tem as pessoas que trabalham, que a primeira coisa que tem que chamar a pessoa, o falecido, é pelo nome. Tá. Que não é mais o morto, o falecido, existe o nome. Existe uma história daquela pessoa que se foi. Então a gente tem que trabalhar isso na família para que ela consiga fazer que se despeça de uma forma honrosa. Bom, o que todo mundo em casa deve estar se perguntando é o seguinte: ele já tem ideia de quanto custa um seguro de carro, porque é normal, se tem ideia de quanto custa um seguro saúde, mas esse tipo de assistência que você fornece está no mercado. Não sei se você pode falar o valor ou não, mas dentro de uma média é acessível a qualquer classe social? Qualquer classe. Ele veio para isso, ele não veio para rico. Ele não é um plano, o plano de assistência, ele é um plano que geralmente a pessoa põe pai, mãe, sogro, sogra, esposa e todos os filhos. Da média de 8 a 10 pessoas. Custa R$ 65,00 a média por mês. Peraí. Você consegue colocar 8 pessoas nessa sua cobertura? Até 10 pessoas, coloca... Por R$ 60,00? 60 e poucos reais. E aí a pessoa teria direito ao quê? Ao funeral completo. Completo. Então seria o caixão, as flores, o translado, a sala para a cerimônia. Sala para velório, tudo. Existe uma classificação de plano ou ele é único, por exemplo, Master? A gente dá o básico que qualquer família... Só que a pessoa quer investir um pouco mais, quer fazer algo diferente, uma coisa muito especial, ela paga uma diferença e na hora ela já começa a fazer. Que daí você pode fazer o enterro, em vez de ser um carro normal, você pode ir com uma Mercedes limousine, daí você começa a ter um plus. Claro que isso vai muito das pessoas, da família, que quer uma forma mais discreta ou quer realmente fazer uma homenagem honrosa. Do poder, e a gente parcela até em 12 vezes também, mesmo... Esse a mais, esse além. Não é nada que é... Fora do mercado. É sempre dentro do bolso que a pessoa pode pagar. Entendi. Não é nada... Hoje vocês estão aqui no ABC, está em que cidade? Santo André, onde foi que eu montei a empresa primeiro. Montou. Depois Mauá, São Caetano,
Hoje, nós, como funerária no país, a gente é a maior funerária do país. Do país? Começou em Sorocaba e hoje você está nacional. Eu atendo as seguradoras nacionalmente, atendo para qualquer lugar do país também, que vai daqui para qualquer outro lugar. E a gente faz 2.000 óbitos mês. Puxa vida, bastante coisa. Com 500 colaboradores no grupo. Entendi. Bom, para encerrar, para esse próximo ano de 2019, você já tem alguns planejamentos ou vai aumentar essa sua abrangência? Não, nós estamos inaugurando o mês que vem, em São Caetano, um cerimonial para cremação. Entendi. Para despedida, que vai ser o cerimonial mais moderno do país hoje. Entendi. A urna vai ficar suspensa, como se a pessoa tivesse... Ela sobe como se a pessoa fosse para o céu. Sim, então toda uma cerimônia. É uma cerimônia mais... Para mais informações sobre todo esse trabalho, e claro, até fazer uma aquisição, como é que a pessoa pode fazer? Se entrar no site ocelonline.com.br, tem todas as explicações lá, telefone, tem tudo lá. Entrar no Google, Ocel, já vai aparecer na hora. Já vai aparecer tudo. Obrigado, foi uma entrevista interessante, diferente de tudo aquilo que a gente já viu, né? Ou já comentou, mas é um assunto que tem que ser tratado em vida. Não adianta tratar depois. E amanhã nós estamos no nosso velório, em São Caetano, com pessoas, com psicólogos do luto lá. Tá certo. Vai estar com coisas especiais amanhã lá, para quem quiser passar no velório nosso lá, para conhecer. Obrigado. Um abraço a todos. E até uma próxima oportunidade para outro bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, viu? Agora falo diretamente com você, que adora corridas de rua. Prepare seu tênis, pois a 17ª edição da Meia Maratona de Santo André acontece dia 2 de dezembro. Confira. Vem aí a 17ª edição da Meia Maratona de Santo André, uma das provas mais tradicionais do calendário de corridas de rua. Participe e venha celebrar este importante momento do esporte andrense. A prova com percursos de 5, 10 e 21 quilômetros acontece dia 2 de dezembro, a partir das 7 horas da manhã, com largada no Paço Municipal. As inscrições podem ser feitas pelo site e vão até dia 25 de novembro. Participe! Apoio TV Mais ABC. Então vamos correr por Santo André. O apoio, claro, é aqui da TV Mais. Agora eu falo diretamente com você que gosta de corridas de rua. Prepare seu tênis, pois a 17ª rodada, como eu já disse, acabou de passar aqui para você ficar preparado. Então eu só estou fortalecendo esta ideia para você. Tá certo, meus amigos? Então tá dado o recado para você que é esportista e gosta muito desse tipo de esporte, que é a corrida. Mais informações você pode checar também no nosso portal tvmaisabc.com.br. E o J Mais ABC desta sexta-feira, 2 de novembro de 2018, termina aqui. Para você que perdeu ou quer rever a edição de hoje, é claro, para começar o dia muito bem informado. Você confere outra exibição do nosso telejornal, como de costume, à 00:30 e também às 6:30 da manhã do sábado. Entre e curta a nossa página no Facebook TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias em nosso portal tvmaisabc.com.br. Na sequência, às 8 da noite, você confere o Esporte Mais. Uma ótima noite. A próxima edição você vai ter na segunda-feira, às 7 horas da noite. Eu estarei aqui esperando por você novamente. Tchau, boa noite.